Ateu, ninguém nasce. É uma decisão que você toma. Olha que burrice desgraçada desse senhor. Uma criança não nasce ateia. A criança já nasce crente. Ela já nasce cristã. Coitado desse senhor. O bambu vai gemer aqui hoje, viu, gente? Ô, seu Nicodemo, já vou deixar claro pro senhor. Isso é tão burro, mais que um burro. Que uma criança é neutra. A criança não tem ainda uma estrutura cefálica massa para entender o que é ateísmo ou religião, o que é crer ou descrer. Quando o senhor diz isso, que a pessoa não nasce ateia, que uma criança não nasce, ou não nasce ateu, o senhor mostra o quanto o senhor é uma pessoa tão burra, mas burra mesmo. Eu fui, não sou pior do que ninguém. Vamos para o vídeo porque eu tenho uma coisa muito forte para falar aqui. Deixando claro, ideia que eu refuto, ideia. Assim como ele está falando aqui de ateísmo, refutando o ateísmo. Refutando com conversa fiada. Vamos para o vídeo. Mais uma vez, um abraço aos amigos do canal Portão de Saída. Voltei com novos argumentos e novas indagações. Olha só. O vídeo de hoje é refutando mais um. Eu já refutei ele algumas vezes aqui, mas o que ele falou besteira lá no canal, ou seja, lá numa pregação dele, sobre ateísmo. E o tema da besteira que ele falou, do besterol que ele falou, é esse. O ateu sabe que Deus existe. O ateu sabe que Deus existe. Ou seja, olha que frase mais burra. Não. Esse senhor, se ele realmente não tem consciência do que ele está falando, ele é burro duas vezes. Mas burro. Desculpa, eu fiquei chamando o povo de burro na internet. Eu já fui. Eu sou pior do que os outros? Eu refuto eu mesmo quando eu era de lá. Eu era burro. Não era uma coisa pequena, não, cara. E olha que esse cidadão aqui colocou que tem idade de ser meu pai, né? Que embranqueceu a barba, embranqueceu o cabelo, mas não embranqueceu a mente. A mente dele continua escuríssima. Olha só. O ateu sabe que Deus existe. Aí ele colocou outra frase aqui. Aí 2 pontos, refutando o ateísmo. Augusto Nicodemos. Eu até procurei um apelido engraçado para esse pessoal, deixando claro a minha crítica na ideia. O ser humano dele, não tenho nada com o ser humano dele, não. Vamos lá. E eu coloquei, porque eu tenho aqui apelido de vários, né? Apelido de vários aqui. Eu vou dizer porque que ele é burro 2 vezes. Se ele pensar dessa forma aqui que está escrito aqui, ó. Do jeito que ele escreveu aqui. Eu tenho aqui apelido de Marco Tá Enganando, que você já sabe quem é. Ou Marco Feliz Sugando, pode ser também. Agenor dos Truques, né? Agenor Truques. Tem também o Edi Morcego. Entendeu? Edi Morcego, Valdemir Sandiabo, né? Valdemir Sandiabo, deixa eu ver qual é o outro. E aqui tem também Josué Bobão, Napoleão Facão. Calma, moço, a internet começa a entrar umas coisas aqui. Vou colocar um barulho que eu não gosto. Napoleão Facão, já falei. Entendeu? R da mentira. Que ainda não encontrei o nome para colocar nesse aqui, né? E Rodrigo Tripa. Aí tem um monte aqui que eu coloquei. E o dele eu ainda não achei. Achei um apelido aqui que eu vou ver que combina muito com ele, né? O nome é Airústico, né? Burridemo. Airústico Burridemo. Então tá aí apelido desse rapaz aqui na ideia dele, né? Na questão da ideia religiosa dele, Augusto Nicodemo. Aqui, ó. Airústico Burridemo. Olha só.
Presta atenção. Olha o que ele colocou aqui. Ateu sabe que Deus existe. Duas burrices aqui em uma só. Primeiro que se ele queria dar uma frase aqui para alguém que não acredita em divindade achar que existe, ele já tinha que ter tirado a palavra ateu. Ele já tinha que ter tirado a palavra ateu. Ele poderia colocar aqui incrédulo sabe que Deus existe. Aí tudo bem, que incrédulo é aquele que não tem crença, né? Mas talvez não tenha crença numa coisa, mas tenha crença em outra. Mas ateu não, a palavra ateu, a palavra define descrença extrema, total, em toda e qualquer divindade. Acabou. Então é o seguinte, ou ele é burro duas vezes, ou então aqui empatou. Deu um empate aqui. Porque assim como ele diz que ateu sabe que Deus existe, o ateu também sabe que ele também sabe que Deus não existe. E apenas usa isso para continuar lucrando até o último dia da sua vida. É como se fosse uma aposentadoria extra. Entendeu, senhor Augusto Nicodemos? Pense nisso. Pense nisso. Você acha que nós que somos céticos a essas besteiras, a esses besteróis, a gente também acha que a sua pessoa acredita em algum Deus em algum lugar? Ou então é burro duas vezes. É isso mesmo. Burro por falar que ateu acredita que existe um Deus, e burro por acreditar numa coisa que não faz sentido. E se acreditar nesse Deus que o senhor prega, o senhor mesmo está deixando claro que esse seu ser que o senhor acredita é inútil. É totalmente inútil, é um ser que não tem, para aqui, para a terra, não faz diferença nenhuma. Porque é tantas coisas que não fazem sentido que esse Deus não contribui, não tá ali para ajudar a contribuir para o bem. É um ser do mal, muito mais do mal do que do bem. Mas eu não vou ficar com a possibilidade de que o senhor seja burro, duplo burro. Então eu vou colocar uma coisa aqui. Eu, na minha opinião, eu acho que no fundo, isso é opinião minha, é uma crença minha. Um ateu com uma crença, é uma crença minha, que o senhor sabe que esse Deus é uma mentira. Mas o senhor é ali uma pessoa que está confortável nesta zona de conforto da mentira da religião e já sobrevive com isso, seu Augusto Nicodemos. Nós vamos ouvir um pouco dele aqui e eu vou finalizar o vídeo porque hoje é refutando mesmo, ideia. E vamos ouvir um pouco do besterol do Aurústico Burridemo, viu? Vamos ouvir o besterol de Aurústico Burridemo aqui, vamos lá. Tá aqui a janelinha aqui embaixo e o tema burro dele aqui, ó. Vamos ver o que ele... Ó, observa que também tudo que ele fala é baseado no livro da mentira, né? Porque tudo é aqui, ó. O senhor Nicodemos, ele vive somente... O mundo do senhor Nicodemos é isso aqui, ó. Este livreto aqui. Esse aqui é o mundo dele. Ele vive no planeta desse, um planeta muito grande, né? A comparar com o nosso tamanho... Comparar com o universo é muito pequeno, mas a comparar com o nosso tamanho é muito grande. Ele vive em um universo muito gigantesco, né? Porque o planeta Terra está no universo. Mas o mundinho dele é esse aqui, ó. O mundinho dele é isso aqui, ó. Ó, o mundo dele é isso. Então tudo ele leva para aqui. Então ele tenta dar resposta baseado nisso aqui. Porque ele não tem resposta dele mesmo, da própria mente dele, que articula o que é certo, o que é errado. Não, tudo tem que ser isso aqui. E eu fico pensando, uma coisa que passa pela mente de uma pessoa dessa. O cara que faz uma interpretação dessa, dizendo que todo ateu acredita em Deus, eu vou te falar uma coisa, cara. Isso eu teria que arrumar um outro nome, porque eu acho que nem eu vou estar ofendendo o coitado do burro, porque o burro, na verdade, eu já falei, se o burro falasse, eu seria processado. Se o burro tivesse contato com a lei humana, e falasse de fato como está escrito aqui, né, que o burrico falou, pode ser que aconteça esse milagre aí, o burrico falar, eu já seria processado pelo burro, porque às vezes o burro não quer ser, talvez não queria ser comparado com essas pessoas que têm esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento.
Vamos para frente que atrás vem crente. Vamos ouvir o que ele vai falar aqui. Conhecimento aqui é consciência da realidade de que existe um Deus e que ele não é como nós, que ele é distinto de nós, que foi o que Paulo explicou nos versos anteriores. Aí, só vai aqui. Então, em todo ser humano há o conhecimento de Deus. Em teologia nós chamamos isso a imagem de Deus, baseado lá no relato de Gênesis, onde diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Que merda, viu, velho? E os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, eles vão trazer e transmitir essa imagem de Deus. A humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, todo ser humano que vem a esse mundo, ele já traz o conhecimento e a semente de Deus no seu coração. O ateísmo, o virar as costas para Deus, o ignorar Deus e fazer de conta que ele não existe, não é natural. É o resultado deliberado, é uma decisão deliberada que a pessoa toma de ignorar as evidências claras na sua consciência. Olha a mentira desse senhor. Olha a mentira. O mentiroso, mais mentiroso, além de ser mente burrificada, e tem este livro como teto dele. É o teto dele, esse aqui, ó. O teto dele, este livro aqui. Vou ver se eu vou conseguir equilibrar um pouco aqui este livro aqui. Ele é tão burro, esse senhor. Desculpa, eu tô falando a ideia dele, viu, gente? Porque ele tá falando do ateísmo aqui. Olha só, presta atenção. Ele é tão burro, esse senhor, que ele fala que o ateu ignora as evidências da existência de Deus. Ô seu Augusto Nicodemos, eu lhe desafio ao senhor me mostrar essa evidência. Ah, o senhor vai me mostrar na natureza? Então isso o senhor está falando do Deus de Baruch de Spinoza. Não é o seu, o cristão, o cristão da mentira. O senhor vai estar falando do Deus de Baruch de Spinoza. Ah, o senhor quer mostrar evidência em quê? Ah, no nascimento de vidas. E na imperfeição de nascimento de muitas vidas, e o senhor vai mostrar. O senhor está dizendo que esse Deus, se existir, é inútil. Ele é um Deus imperfeito. Né? Mas muito imperfeito. Porque quantas coisas que nascem totalmente imperfeitas. É porque o seu teto é isso aqui, ó. É a mente burrificada. Cara, ateu não ignora, deixando claro o senhor Nicodemos, ou a sua idade. Eu sei que o senhor tem idade de ser meu pai, mas parece que o senhor age como uma criança de 8 anos, né? 7 anos, menos ainda, 5 anos de idade. Quando o senhor diz que um ateu ignora, o senhor não sabe nem o que o senhor está dizendo. O senhor precisava saber o que o senhor está dizendo, o senhor não sabe o que o senhor está dizendo. Porque ateísmo não é ignorância a um Deus, deixando claro. Ateísmo é um ser humano que pensa, que analisa, que constata, que olha e que sem querer tem que aceitar o que a vida é. Isso é ateísmo. Ateísmo não é uma conversão, que alguém se converteu ao ateísmo. Viu, senhor Nicodemos? O senhor precisa aprender sobre isso. O senhor nunca foi ateu, o senhor não sabe nem o que é isso. Ou é um ateu ainda que não descobriu isso, porque eu não acredito que o senhor acredite neste Deus. Não tenho esse pensamento, que eu acredito que... eu tenho certeza que assim como o senhor tem dúvida sobre o ateu, mais dúvida a gente tem sobre a sua crença. Tá. Olha só. Ateísmo não é uma conversão. Ateísmo é uma constatação mental de que as coisas aconteceram. Que aconteceram tão somente por acontecer. A natureza é criadora de tudo. As coisas aconteceram. E se existir alguma coisa que contribuiu para existir algo, alguma coisa antes de tudo, pode ter sido uma matéria ou uma energia, alguma coisa sem vida. Sem vida. Uma imagem e semelhança de Deus à sua cara. Sua cara. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Aí Deus tem nariz. Né? Deve ter uma catarrada lá dentro também, porque para ter nariz e não ter catarro é difícil. Deus tem nádega, porque ele senta no trono, né? Tem que ter. Deus tem os braços, os dedos. Deus tem
Cara, eu vou te falar uma coisa, é uma coisa absurda o que tem na mente de um religioso. E quando chega na sua idade, é difícil, viu, senhor Nicodemos? O senhor não entende nada de ateísmo. O senhor vai refutar ateu com quê? Com conversa? O senhor quer refutar ateu com palavra, cara? Refuta com poder, refuta com cura, refuta com prodígio, refuta um ateu com o mexer na estrutura do ateu quando o senhor fala. O ateu sentir, ver, mostra, apresenta essa merda que o senhor chama de Deus. Apresenta isso pra nós. Pra gente saber se de fato isso aqui existe. Você acha que se existisse um Deus ia existir ateu? Deixando claro, a existência de ateísmo já prova a inexistência do seu Deus. O seu Deus não ia fazer um ser, sua imagem e semelhança, para descrer que ele existe. Porque segundo o senhor, aí, segundo a mentira aqui, até o próprio Satanás sabe que Deus existe, porque ele foi anjo no céu, ele já viu Deus cara a cara, então é por isso que ele não é ateu, é por isso que o Satanás, que vocês já inventaram, o Satanás não é ateu. Porque o Satanás, ele via Deus face a face, tanto que chegou um momento que ele disse: moço, eu acho que eu posso ter um trono na altura desse cabra, e ele tá pensando que ele é o quê? Melhor do que eu. O que é que vocês acreditam? Cara, o senhor não entende nada para falar de ateu. Por quê? Porque o senhor é uma pessoa impregnada e embriagada com religião, cara. E quando a pessoa é embriagada com religião, a pessoa vai fazer a interpretação que quer. Aí vai começar a falar besterol que o senhor está falando aqui. Porque o senhor está falando aqui, senhor Nicodemos, isso aqui é um besterol sem precedente. E na natureza de que existe um Deus. A sua cara que existe. E que esse Deus não é igual à criação. Então, eles têm conhecimento de Deus, ninguém pode alegar ignorância no dia do juízo. Nem eles e nem nós, muito menos nós. Você entendeu o que é a pessoa burra? Ele acredita num Deus justiceiro, que o Deus dele é o da Bíblia, aquele pequenininho, né? O da Bíblia. O Deus da Bíblia é menor do que uma pessoa, um ser humano que tenha menor em questão mental do que um ser humano que é equilibrado mentalmente, porque é um Deus que se arrepende, um Deus que se ira, um Deus que se vinga, e um Deus justiceiro, um Deus que vai fazer justiça, o juízo. Ele fala nisso, juízo. Ele acredita em um Deus que vai fazer juízo de alguma coisa que ele poderia ter evitado, que ele contribuiu para tudo existir desse jeito. Aí ele vai fazer juízo de quê? Eu Nicodemos, o senhor precisava pensar, mas o senhor não vai pensar mais, né? Nessa idade não tem como pensar mais, não tem jeito. E também na zona de conforto que o senhor está, eu acho que eu até dou um conselho, não seria nem bom o senhor pensar como um ser humano racional. Não, porque aí pode acontecer pior, do jeito que se o senhor tomou um choque de realidade que eu tomei, eu não sei se o senhor está preparado mentalmente para suportar isso. Mas a zona de conforto que o senhor tem, o dinheiro que o senhor já ganha e a idade que o senhor já está, não vale nem a pena mais. Virou uma crosta na mente, aí não tem jeito. É tanto que o nosso trabalho aqui na internet não é nem mais para uma pessoa que não tem jeito mais, é para uma pessoa que realmente ainda tem jeito. Mas o senhor não, o senhor está na zona de conforto, o senhor está anos-luz lá na frente em questão financeira, o senhor passou parte da sua vida pregando esse besterol, o senhor nunca passou fome, nunca dormiu em calçada, o senhor nunca dormiu em cama de vara, nunca dormiu em cama de vara no meio do mato, não acredito nisso, o senhor nunca, talvez trabalhou em trabalho braçal. Então o senhor pode ficar o tempo todo com essa firmeza mental, com esse delírio mental a respeito desse Deus. Mas o senhor não entende nada para refutar ateu. Seu Nicodemos, refute ateu com sinais, cara. O que o senhor diz do texto lá que está em Marcos 16? O senhor não lê, não? Esses sinais seguirão os que crerem. Dentre esses sinais, dos sinais que estão lá, tem o sinal de curar enfermo. O senhor já fez isso? Mostra aí um vídeo do senhor orando para o enfermo e ele ficando curado na hora. Ou então, se beber coisa mortífera, não fará dano algum. Não dou esse conselho para o senhor fazer esse teste, não. Ou então pegar uma serpente peçonhenta e não acontecer nada, e mesmo se ela picar, o senhor não precisar de médico, não precisar do antídoto, né? Da ciência, principalmente uma coral verdadeira, a chamada coral verdadeira, que é uma das mais mortais que tem ao ser humano. Não dou esse conselho para o senhor fazer isso, mas o conselho que eu dou para o senhor é esse. Eu lhe desafio em questão de o senhor provar que o senhor tem a fé do tamanho do grão de mostarda, pelo menos, e que o senhor carrega algum sinal do que o senhor prega. Então o senhor está refutando
A sua refutação é rasa. A sua refutação não faz sentido, senhor Nicodemos. Eu não vou ficar aqui ouvindo o senhor falar besteirol sobre ateu, não, porque o que o senhor está falando aqui é coisa com coisa. O senhor não se refuta ateu com conversa, com isso aqui não, cara. Ó, isso aí é o seu teto. Isso aqui é o seu teto, mas não é o teto de ateu. Tá entendendo? Isso aqui não é o teto de um ateu. O teto de um ateu é isso aqui, ó. É a vida. O teto de um ateu é o universo, é tudo isso aí. Ateu não é ateu porque ele acha que Deus não existe e virou ateu, não. Ele é ateu porque ele começa a pensar a forma que o senhor nunca pensou. Tá entendendo? Aí o senhor começa a falar esse besteirol que o senhor tá falando aqui, ó. Que recebemos, além da revelação na consciência e na criação, a revelação especial de Deus. Onde tá ele, que ele com muito mais clareza do que na criação, ele diz quem ele é, quem nós somos, por que nós somos assim, e ele apresenta o convite e nos chama para nos reconciliarmos com ele mediante o seu Filho Jesus Cristo. Pena, cara. Ora, se esses povos que nunca ouviram são... Ele já tá, ó. Esse Senhor aqui, ele já é bem sucedido com essas pregações dele, cara. Então, eu vou finalizar, porque eu não vou muito longe aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que o senhor Augusto de Nicodemos, o senhor não entende nada de ateu. Nada de ateu, cara. O senhor está falando de alguém que tem crença, que está revoltado com Deus, que ainda acredita. E saiu das igrejas, que é um desigrejado, e não quer saber de voltar para as igrejas, mas ainda acredita, vive ainda no delírio da crença. Ateu não, cara. Ateu não, o senhor não sabe o que é ateu. O senhor não sabe o que é uma pessoa que se desligou, se desprendeu, se despiu dessas mentiras. O senhor não sabe o que é liberdade, senhor Nicodemos. O senhor não conhece liberdade. É um dinheiro que o senhor tem, não lhe dá a liberdade que a gente tem. O senhor não sabe o que é uma liberdade mental, uma libertação mental. A gente saber que a gente depende apenas da vida, das coisas naturais e físicas para sobreviver. Que a gente não depende disso, a gente não precisa disso. Que isso é uma mentira, é uma grande mentira. E além de ser uma mentira, é uma mentira muito, muito dura. Rústica, uma mentira também agressiva quando fala a questão das mortes, dos sacrifícios que tem aqui, genocídio, que as pessoas, o senhor não lê isso aqui, tá? Essa parte não, né, senhor Nicodemos? O senhor não lê que o seu Deus fazia tudo isso não, né? Violência contra a criança, cara. Mandava tirar a criança do braço da mãe e matar por conta de uma vingança. O senhor não vê isso aqui não, né? O senhor não vê, né? Se esse Deus de fato que o senhor está falando realmente existir, ele não presta. E o senhor é farinha do mesmo saco, porque o senhor acredita num Deus que mandava matar criança, de amamentando ou recebendo de mamar da mãe. Fico por aqui. Refutar ateu com conversa, cara. Desafio o senhor. Quer me refutar? Quer refutar os ateus que tem aqui? Manda aí alguma coisa referente a um sinal do que está escrito aí no livro que o senhor acredita. E o senhor prova que o senhor tem essa fé, porque o senhor não tem também. Então, assim como o senhor diz que ateu acredita em Deus, então tá empate. Empatou, porque eu também acredito, realmente, é uma coisa que ateu tem crença, é que o senhor também é um ateu enrustido de um religioso. O senhor não acredita que esse Deus existe. Eu não acredito que o senhor acredite que esse Deus existe. Então é a mesma coisa, então empatou. Então tá empate. Como tá empate, para desempatar só falta uma coisa aí. O senhor mostrar um sinal desse aí, que tá escrito no livro. Ou é só conversinha fiada, pra boi dormir? Conversa fiada pra boi dormir? Sai daí, rapaz. Vai procurar uma lavagem de roupa. Eu nem sei se o senhor ainda aguenta lavar roupa. Madeira de dar em doido. Portão de saída, fui mais volta e volto com novos argumentos e novas indagações do canal. Tá legal. Um abraço.